Eu vou trazer para os irmãos uma breve sequência dos acontecimentos de Paulo. As primeiras palavras direcionadas ao apóstolo, nós encontramos lá em Atos, capítulo 7, versículo 58, e é mencionado como ele fazendo, tendo participação no apedrejamento de Estevão. Ele, no capítulo 8, versículo 1, ele consente com a morte de Estevão. No capítulo 8, versículo 3, Paulo ele passa a assolar a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo também ele era fariseu, isso aí você encontra lá em Atos 23, 6. E as últimas palavras que nós encontramos sobre o apóstolo, em Atos 28, 31, diz o seguinte: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Eu queria, antes de começar aqui a falar sobre os slides, o assunto, deixar aberto para os irmãos, tá? Os irmãos podem me interromper quando acharem que deve, quando tiverem algum tipo de dúvida, e os meus colegas professores também. Fiquem à vontade para acrescentar, corrigir, tirar informações. Então, eu quero deixar bem à vontade, tanto para vocês quanto para a igreja, tá bom? Assim, irmãos, eu coloquei muita coisa escrito, e para que eu não viaje, eu vou ver se eu fico focado nisso aqui, tá bom? No culto que tivemos no domingo passado, não sei se vocês vão lembrar, mas o pastor, ele comentou, não é tão importante quando nós começamos a vida cristã, mas sim quando nós terminamos a vida cristã. E como vocês puderam ver aí, Paulo começa muito mal, né? Ele começa pessimamente. E aí, trazendo para os nossos dias, não é diferente. Quando nós começamos as nossas vidas cristãs, não poderia ser diferente. Nós primeiro nos aproximamos de Deus quebrados, humilhados, envergonhados, falidos, tristes. Geralmente, não é via de regra, mas geralmente nós começamos o nosso caminhar cristão dessa forma. A questão é, como é que nós vamos acabar? E aí a gente vai dar uma passeada aqui na vida de Paulo para a gente ver como ele acabou, tá bom? Slide 2, por favor. Esse é o 2? Nascido fora de tempo. O próprio apóstolo, ele faz uma referência a ele mesmo, como apóstolo, como nascido fora do tempo. A gente encontra essa referência lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Por que ele diz isso? Porque ele não teve contato pessoal com o Senhor Jesus. Paulo ele era da tribo de Benjamim, conforme Romanos 11, 1. Ele participou de Barnabé e Tito no primeiro concílio da igreja lá em Jerusalém, conforme Atos 15, de 1 a 2. Conforme a Vilma falou, acho que a segunda parte do livro de Atos já fala muito a respeito da vida e das atitudes e ações do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Os seus escritos são... uma pergunta aqui. O Novo Testamento, como a Vilma ela disse, ele é composto de quantos livros? 27, é isso? Desses 27, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Para a gente ver a importância e a autoridade que esse homem tinha em relação à palavra de Deus e à disseminação do Evangelho. Os seus escritos são
Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou melhor, de Romanos até a 1ª e 2ª Tessalonicenses são igrejas, tá? São cartas direcionadas a igrejas. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão são cartas com um apelo mais pessoal, tá? Em ordem cronológica, Márcio, tem isso. Ordem cronológica é esse daí, Gálatas 49 depois de Cristo, 1ª e 2ª Tessalonicenses 51, 1ª Coríntios 56, 2ª Coríntios 57, Romanos 58, Filemão 61, Timóteo, 1ª Timóteo 63, Tito 65 e 2ª Timóteo 66. Irmãos, essas datas são datas aproximadas. De que forma essas datas elas foram trazidas? No momento em que ele fundava as igrejas. Tá? Então, são datas aproximadas, tá bom? As cartas de Paulo, elas abordam algumas questões centrais teológicas, que são indispensáveis à doutrina na fé cristã. Próximo slide, por favor. Que são a natureza de Deus, o significado do ministério e a obra de Cristo, ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina da escatologia, o caráter cristão, a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, a ordem no culto, o governo na igreja. Então, se vocês repararem, esses assuntos é de uma profundidade enorme. Então, hoje em dia, não só hoje em dia, mas no decorrer da história da igreja, é absolutamente impossível a gente organizar a igreja, ter uma ordem de culto, abordar assuntos, entre outros fatores, que a gente não leve em consideração a carta de Paulo. É impossível. Para uma igreja se formar, para ela ter ordem, para ela continuar a caminhar, né, de forma sadia, é impossível que essa igreja não tenha contato com os escritos de Paulo. É fundamental. A igreja que estiver fora, não considere como igreja. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz a respeito dos escritos de Paulo. Lá em 2 Pedro 3, 15 a 16, se vocês quiserem abrir, apesar que o conteúdo que eu tenho em PDF, eu vou disponibilizar para vocês, então vocês vão ter todas essas informações aqui. Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 3, 16 e 15 e 16. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, aqui, o que a gente pode perceber? Pelo menos duas coisas que o apóstolo Pedro diz em relação aos escritos de Paulo. Primeiro, Pedro, ele aceita os escritos de Paulo. Ele endossa o que o apóstolo escreveu. E segundo, Pedro, ele coloca os escritos de Paulo no mesmo nível de todo o resto da Escritura. Então, Pedro, ele autentica, vamos colocar dessa forma, tá? Apesar que não é mais. Pedro autentica todos os escritos de Paulo.
Em outras palavras, Pedro diz assim, ó, o que ele escreveu é o que Deus permitiu que fosse escrito para a igreja, para a saúde da igreja, assim como todo o resto da Escritura. Então, é de grande valia os escritos de Paulo para nós. Os escritos, as cartas de Paulo, geralmente elas são divididas em 4 categorias. Escatológicas, que é a 1ª e 2ª Tessalonicenses, soteriológicas. O que é soteriologia? No estudo da teologia, significa doutrina da salvação. São Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. 3. Cartas que foram escritas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, apesar que 1ª e 2ª Timóteo, provavelmente elas também foram escritas de uma prisão, tá? Provavelmente em Roma, parece, alguma coisa assim, mas a gente vai chegar lá. Então, geralmente, os estudiosos eles dividem as cartas paulinas dessa forma, tá? Foram escritas outras cartas pelo apóstolo? É provável. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 4,16 e dê uma lida lá. 4,16. Primeira Coríntios 5,9 também. É provável que Paulo tenha escrito outras coisas. Quem achou? 1 Coríntios 4,16. Pode ler, por favor. Obrigado, Vilma. E 1 Coríntios 5,9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Que cartas são essas? Não sei. E não importa também. Não importa. É provável que Paulo, antes de escrever essa 1ª e 2ª Coríntios, ele já tenha escrito outras cartas para essa mesma igreja. Mas por que não foi considerado no cânon? Porque Deus não quis, ponto, acabou. Tá? Vamos falar sobre Gálatas. Isso. Essa região aqui, ó. Isso aqui é Gálatas. Alguns dizem que o apóstolo ele não escreveu nessa data que eu mencionei aí. Por quê? Porque devido à extensão do local, Paulo esteve somente na parte sul dessa região. E então eles não o consideram como sendo uma carta aos Gálatas, só em uma determinada região. Mas, independente disso, essa aí é a região da Galácia. Eu vou ler aqui para os irmãos. Provavelmente a região da atual Turquia. Nos dias de Paulo, os Gálatas estavam sob o domínio romano. Os crentes sofreram influência e ensinos falsos na ausência do apóstolo, por falsos apóstolos que colocavam em dúvida sua autoridade apostólica, através de dogmas falsos e corruptos, observâncias cerimoniais, entre outros. O apóstolo os censurava severamente, pois, apesar de ter apresentado o verdadeiro evangelho, nota que houve, da parte dos Gálatas, um desvio considerável da verdade. Eles caíram no engano e fora exposto. Para os irmãos terem uma noção do que aconteceu, o apóstolo ele apresenta o evangelho. Parte dos ouvintes
entendem, outras partes, outra não. E o que acontece? É provável que no interior da igreja tinham os judaizantes e eles começavam a colocar outros tipos de pensamento e ensinos para os gálatas. E por imaturidade, eles acabaram cedendo, eles fracassaram, né? Se tornaram fracos, não foram atrás e não permaneceram nos ensinos de Paulo. Então, houve essa falha da parte dos gálatas. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo defende a autoridade do seu apostolado. No capítulo 3, o principal tema da carta, ele aborda a questão da justificação do homem somente pela fé. 2, essa fé e essa justificação é somente recebido por meio da fé na justiça de Cristo e a parte de qualquer obra da lei. Então, não importa o que o homem faz, o homem, mesmo sendo bom, justo, ele só é justificado através da pessoa do Senhor Jesus. É isso que Paulo tenta enfatizar. Como eu falei para vocês, os judeus, provavelmente, eles ficavam falando, não, você tem que circuncidar, você tem que observar as datas tal e tal e tal, e não é nada disso. E Paulo, ele insiste que não é nada disso, tá? Somente através do Senhor Jesus. E aí Paulo usa como argumento o seguinte: se as cerimônias não têm qualquer poder de justificar, então a observância dessas cerimônias, ela é desnecessária. Não trata somente das cerimônias, tá? Mas ele também considera as obras. É aquilo que eu disse há pouco. A obra, nós praticamos boa obra em consequência da nossa salvação. A nossa salvação é a causa que nos leva a praticar boas obras, não o oposto. Eu não pratico boas obras para ser salvo, é o oposto. E Paulo tenta passar isso para o pessoal lá de Gálatas. Qual o propósito de Gálatas? 1, enfatizar a essência do Evangelho, a justificação somente pela fé, na justiça de Cristo. 2, incentivar os cristãos gálatas a viverem uma vida plena pela fé exclusivamente em Cristo, onde o fruto do Espírito se tornasse visível. 3, destruir as mentiras e enganos dos judaizantes, que eu falei, mostrando que pregam um falso evangelho. Isso para Gálatas. Podemos aplicar isso hoje em dia na igreja? Sim, podemos. Devemos. Próximo slide. Tessalonicenses. Tessalônica, na época, a capital da Macedônia, atual Salônica, lá na Grécia, conforme essa referência aí, tá? Aqui, ó. Quais são os temas tratados em Tessalônica? A perseguição e os incentiva à perseverança. Capítulo 4, versículos 1, 10 e capítulo 5, versículo 11. B, a volta de Cristo. Assegura que os crentes que morreram ressuscitarão primeiro, capítulo 5, 2. E C, vida cristã. Enquanto aguardavam esse dia, os cristãos devem ser pacientes e gentis com todos, capítulo 5, 14. Respeitáveis, ter uma vida produtiva e santa. Para quem esteve aqui na EBD, em um culto durante a semana, na terça-feira, nós estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Em um desses estudos, foi mencionado que, devido a um ensino equivocado para os tessalonicenses, alguns, eles estavam aguardando a volta do Senhor Jesus. De que forma? Cruzando os braços, não trabalhavam, eles não trabalhavam, não tinham renda, e eles cruzaram os braços. Ele vai voltar, então vamos esperar. Ensino errado.
E olha só, um ensino errado que foi aceito por algumas pessoas e levou essas pessoas a se comportarem como tal. É um absurdo, né? Isso chega a ser um absurdo. Eu vou ler aqui para vocês. A maior parte da epístola consiste em exortações. Tinha a convicção de ter instruído os tessalonicenses no verdadeiro evangelho. Contudo, diante das perseguições de Atenas, aí vocês encontram lá em Tessalonicenses 3, de 1 a 2, Paulo envia Timóteo com o objetivo de animá-los para a batalha da fé. Tá? Depois das informações recebidas por Timóteo, emprega vários argumentos para fortalecê-los na fé, como a paciência, que é o ato de suportar o testemunho do Evangelho, capítulo 1, versículo 3. No início do capítulo 4, Paulo exorta, em termos gerais, à santidade de vida. Em seguida, incentiva a caridade mútua. Próximo do fim do capítulo 4, ele trata da questão da ressurreição. Lembra que eu falei agora há pouco que o pessoal estava com o braço cruzado esperando só o Senhor Jesus voltar. No capítulo 5, Paulo chama a atenção quanto aos tempos e os aconselha a estarem sempre atentos para não serem pegos de surpresa, e faz mais exortação e finaliza a epístola. Próximo slide. 2 Tessalonicenses, na mesma região. Essa epístola ela foi escrita logo após o apóstolo ter recebido a primeira resposta da sua primeira carta, provavelmente em Corinto, por volta de 51 ou 52 depois de Cristo. Os neófilos de Tessalônica, importante porto comercial ao longo da via inaciana, a Vilma, ela comentou a respeito das estradas romanas, né? Pelo menos 2 dessas estradas, elas ainda são visíveis, tá? Aqui está meio que difícil de enxergar, mas eu vou passar para vocês no PDF e fica mais fácil. Essa via inaciana que eu mencionei, ela começa aqui, ó. Aqui é a Turquia, tá? Já é divisa da Turquia, ela atravessa o continente e vai até aqui, ó, onde hoje é uma cidade lá na Albânia. O nome dessa cidade é Tirana, fica na Albânia. Então vocês podem perceber que essa estrada romana, ela atravessa praticamente o continente. E aqui, ó, essa parte aqui é a bota da Itália. Aqui é o sul da Itália. E por aqui, mais ou menos por aqui, tem uma outra estrada, que o nome da estrada é Via Ápia. E acho que vocês já ouviram falar a respeito do imperador Nero, entre outros. Esse imperador, por ser um camarada contra os cristãos, o que ele fez? O que ele costumava fazer? Ele pendurava os nossos irmãos aí nessa estrada, derramava óleo sobre eles, ou então betume, que era os materiais que eles utilizavam para fazer as tochas. Ele pendurava os nossos irmãos aí para iluminar a rodovia. Quais são os temas tratados? E hoje, como nós estamos bem confortáveis? Quais são os temas tratados? O retorno de Cristo. Alguns desenvolveram uma ansiedade doentia e foram enganados por falsos mestres que diziam que já havia acontecido. Nós encontramos isso lá no capítulo 2, versículo 2. E B, vigilância até o retorno de Cristo. Paulo também chama a atenção para que os irmãos suportem as aflições e perseguições firmes. Capítulo 2, versículo 18 e 17. E finaliza no capítulo 3, dando algumas recomendações à igreja e pedindo orações. Aqui a gente, quando Paulo ele faz um pedido de oração, a gente vê, apesar da importância desse apóstolo, a gente vê a humildade dele, né? Ele ia partir para um outro desafio e ele pede oração. Ele dependia de oração, assim como nós também dependemos. Então ele pede oração para os irmãos. 1 Coríntios,
ela é escrita aqui, ó, irmãos, Coríntios, aqui, ó. Tá? Paulo passa por toda essa região aqui, vai subindo, vai em Tessalônica, vem aqui para Coríntios. A Vilma colocou os mapas lá das viagens. Escrita de Éfeso, por volta do ano de 54 a 55, antes da celebração do Pentecoste. A gente vê essa informação lá no capítulo 1, capítulo 16 de Coríntios, versículo 8, tá? Por que ela foi escrita? Em resposta a alguns assuntos. Na verdade, são vários assuntos. 1, casamento e divórcio. 2, alimentos oferecidos a ídolos. 3, facções na igreja. 4, elitismo e conflitos em torno de dons espirituais. 5, imoralidade sexual. 6, objeção à autoridade de Paulo. 7, heresia acerca da ressurreição. 8, questões sobre o comportamento cristão apropriado. Se não bastasse problemas, estão aí. E Paulo tinha que tratar de todos eles. Muitos desses problemas que nós encontramos lá em 1 Coríntios, nós encontramos hoje em dia também. A igreja, ela passa por muitos desses problemas. E aqui, irmãos, é assim, esses problemas, eles precisam ser tratados. Eles devem ser tratados, porque senão a igreja ela cresce doente. Ela cresce doente. Então, cabe ao líder da igreja, ao pastor, presbíteros, tratarem desses assuntos. É fundamental para o crescimento sadio. Esses eram alguns dos vários falsos ensinos, da parte principalmente dos judaizantes. E podemos enumerar pelo menos 3 motivos. Aqui, eu coloquei aqui, ó, principalmente dos judaizantes. Em alguns momentos, quando a gente se reúne, eu costumo dizer que, quando a gente estuda a história da igreja, e fato é o que está escrito aqui, quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que o maior ameaça, pode-se dizer dessa forma, a maior ameaça da igreja está dentro da igreja, não fora. Então, muita sensibilidade, muito em relação ao Espírito, sensibilidade ao Espírito, para observar, identificar e tratar desses assuntos. Tá? Vamos colocar pelo menos esses 3 motivos aqui. Esses judaizantes e outras pessoas também, tá? Não somente os judaizantes. A gente não pode esquecer que Coríntios, essa região aí é Grécia, tá? Apesar de ser uma igreja na Grécia, mas era dominada pelos romanos, conforme a Vilma colocou. Então, nós temos 2 agravantes, a idolatria dos gregos e a idolatria dos romanos. Então, olha só, aí a gente vê a profundidade e a intensidade desses erros. Esses homens, eles se orgulhavam da oratória que eles tinham, convencidos da linguagem vazia e bombástica do apóstolo, e eles tratavam o apóstolo com desprezo. Por que isso? Porque se vocês, acho que é do conhecimento de vocês, filosofia, né? Filosofia, berço, Grécia. Então, esses camaradas, eles tinham prazer em subir, falar bem, falar difícil, ao ponto de impactar os ouvidos daquelas pessoas que estavam lá. Já o apóstolo, não, ele chegava e mandava ver na palavra de Deus. Ele mandava, soltava o rei em cima do pessoal. E fazendo essa comparação, não, nós temos um vocabulário mais refinado, como a Vilma colocou, né, os gregos, tudo mais. Eles faziam eles desprezavam o anúncio do apóstolo. Esse é um dos motivos, tá? Eu coloquei uma frase aqui, eu quero compartilhar com vocês, de um livro que eu li. A missão da igreja não é prover entretenimento, mas anunciar a verdade, por mais incômoda que seja.
Essa é a missão da igreja. É por isso que eu e você, nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para agradar as pessoas, mas para dizer para elas que elas necessitam do mesmo Deus que um dia nós conhecemos. Do mesmo Deus que um dia, por misericórdia e amor, Ele resolveu nos atrair. E aí, irmãos, é assim, se prepare, você vai apontar pecado, você vai confrontar, você também vai ser confrontado, mas é por isso também que nós fomos chamados. Tá? O ponto 2, por ambição, eles almejavam dividir a igreja em várias facções. Ambição é questão pessoal, a gente vê que é desejo pessoal, está no interior da pessoa. Ela quer fazer aquilo, ela deseja fazer aquilo. E o ponto 3, por indiferença a tudo, eles desejavam desfrutar das boas graças que o povo tinha deles. Eles tinham como regra do jogo aumentar a reputação que tinham perante o povo. Lembra que eu falei para vocês agora? Eles gostavam de ser percebidos. Eles gostavam de ser destaques, admirados. Esse camarada, ele fala bem. Esse camarada, ele tem umas mensagens muito boas, interessante. E aí, novamente, eu quero ler uma frase que diz assim: um homem, ele pode estar coberto de virtudes morais, justiça, prudência, temperança e ainda ir para o inferno. Se devemos ser puros de coração, então não devemos confiar na pureza exterior. De quem é essa frase? Thomas Watson. Quem é Thomas Watson? Eu vou sugerir o mesmo que a Vilma sugeriu. Eu coloquei aqui algumas coisas, provavelmente vocês vão ver alguns nomes quando eu disponibilizar no grupo. Procurem saber quem foram. O que esses homens, qual o impacto que esses homens eles causaram na história? Por que Deus usou esses homens? Qual a importância que ele tem na história da igreja? Isso, irmãos, assim, enriquece o nosso conhecimento da palavra de Deus, nos motiva a nos disciplinar, nos organizar em termos de leitura da palavra de Deus. Isso é história da igreja, isso não é história do Leno. Está registrado na história da igreja. Thomas Watson, ele é um dos puritanos, tá, do século XV a XVI, entre outros puritanos que teve. É em inglês ele. Mas procurem a respeito desse homem e dos escritos. Onde é Corinto? Corinto está localizado na Grécia, com 2 portos marítimos. De um lado, o mar Egeu, do outro, o Jônio. Essa cidade ela era altamente desenvolvida comercialmente. Possuía 2 grandes templos, um para Apolo e outro para Afrodite no grego, ou Vênus para os romanos. Não importa, aqui é o mesmo demônio, tá? Ela era conhecida como a cidade das luxúrias. Essa cidade, ela emanava esse tipo de sentimento. Ela era dominada pelos vícios, luxúria. O que é luxúria? É lascívia, é libertinagem. Por quê? Essa cidade ela estava localizada entre 2 portos. E portos, naquela época, significa tráfego imenso de mercadorias, mercadores, escravos. Então, assim, os navegantes passavam meses, às vezes anos, no mar. E quando eles chegavam em determinadas cidades, o que eles procuravam? Procuravam mulher, satisfazer os desejos da carne. Era isso que eles faziam. Arrogância, vaidades, como eu falei agora, prazeres da carne, cobiça insaciável, egoísmo desenfreado. Então, Paulo ele estava inserido nesse ambiente. A igreja de Corinto ela estava inserida nesse ambiente. Agora, vamos pensar o seguinte, irmãos. O camarada ele passa a vida dele
tendo contato com esses tipos de atitudes que eu li agora há pouco. Aí, de repente, Paulo chega e começa a anunciar o Evangelho. As pessoas começam a ouvir. Não, é interessante o que esse homem está dizendo, é interessante. Se converte. É inevitável, pelo menos, eu imagino assim, pelo menos no início dessa conversão, eles vão ter algum resquício do que eles tinham lá fora. E é o que Paulo está tratando. Paulo está tentando tratar desse tipo de comportamento que eles tinham na cidade. Por isso é que Paulo, no bom sentido, se vê forçado a colocar como carta isso aqui, para que as pessoas leiam, estudem, os líderes da igreja tratem do assunto, e assim vai. É claro que, humanamente falando, Paulo provavelmente deve ter se sentido um pouco cansado ou triste. E aí, quando a gente vai lá em Atos 18, de 9 a 10, vamos lá, Atos, alguém, por favor, me ajude aí, Atos 18, 9 a 10, e leia o que está escrito lá. Atos 18, de 9 a 10. Obrigado. 18, 9 e 10, é isso, né? O próprio Senhor Jesus, provavelmente, é quase que certo, depois de algumas orações do apóstolo, dizendo para Deus, ou para o Senhor Jesus, que ele estava cansado, ou desanimado, ou que o fardo estava sendo grande ou pesado. E aí o Senhor Jesus vai e consola o apóstolo. Não tenha medo, continua aí, eu estou contigo. Vai, continua fazendo o que eu determinei que você faça. E depois disso, o apóstolo ele passa mais 1 ano e meio. E aí ele finaliza a carta aos Coríntios mencionando as suas intenções de viagem, né, lá no capítulo 16, versículo 5, e exorta os coríntios a permanecerem firmes na fé, em 16, 18. 2 Coríntios, provavelmente escrita na Macedônia, conforme lá no capítulo 7, versículos 5, capítulos 8, versículo 1 e capítulo 9, versículo 2. A segunda carta aos Coríntios, ela é mais ou menos escrita 1 ano depois da primeira carta, ou seja, no ano 56. Quais foram os temas tratados? Se a gente perceber, a natureza do ministério, da nova aliança, pelo poder do Espírito, com os sofrimentos presentes para a glória futura, ministério da reconciliação, a referência ao capítulo 7, versículo 9, doação generosa, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 15. Aqui, em 1 Coríntios, é interessante a gente observar essas palavras, graça e Espírito. O apóstolo ele enfatiza muito essa questão de graça e Espírito, haja vista a experiência que ele teve nessa cidade, né? Muitos assuntos, muitos problemas profundos, difíceis de serem tratados, e aí ele menciona muito essa questão de graça e Espírito. Eu vou ler aqui para os irmãos. Alguém pediu a palavra? Eu vou ler aqui para os irmãos. Propósito da carta. Se, por um lado, os coríntios haviam atendido algumas recomendações do apóstolo, por outro, havia ainda rejeição quanto a outras questões. 1. Jugo desigual com os descrentes, capítulo 6, versículo 14, capítulo 7, versículo 1. 2. Se desviar dos que se submetiam à tirania dos superapóstolos, capítulo 10, 1, 13, 10. 3. A natureza do cristão, capítulo 2, 14, 7, 14. 4. Recomenda a generosidade, capítulos 8 e 9.
Sua primeira carta havia sido considerada como escárnio por parte de alguns, o que leva o apóstolo a defender o seu ministério. Lá no capítulo 2, 14, 7 e 16, nós vamos ver essa defesa que Paulo faz do seu ministério. E desafiar os seus oponentes com intensidade a partir dos capítulos 10 e 13. Quando alegam que Paulo é ousado em suas cartas, mas fraco quando falava pessoalmente. E aí Paulo ele finaliza a carta com uma cordial demonstração de amor, lá no capítulo 12, versículo 15. A igreja sempre teve problemas. A igreja, os líderes e até mesmo os membros da igreja precisam aprender a como tratar desses problemas. Isso que faz uma igreja crescer de forma sadia. Por quê? Porque, como já é dito algumas vezes, a igreja, ela, além de ser coletiva, ela é individual. O Antônio é igreja, eu sou igreja, o irmão Zóda é igreja, e juntos formam a igreja. Tem um universo, eu tenho um universo, o irmão tem um outro universo, mas o que deve prevalecer? É a palavra de Deus que deve prevalecer, e não o que eu acho que é o correto, o que eu acho que é o interessante. É o que a palavra de Deus diz. Romanos. Provavelmente, a carta de Romanos ela foi escrita em Coríntios. Aqui, ó. Roma. Provavelmente escrita em Corinto, no ano de 56 ou 57. E levada aos cristãos, que no caso a maioria era gentios, né, em Roma por Febe, capítulo 16, versículo 1. Vou ler para os irmãos. Romanos não é a primeira carta em ordem cronológica, conforme aquele quadro que nós colocamos lá. Mas ela é a primeira depois de Atos, porque o Espírito Santo deu à igreja sabedoria para entender que ela é a primeira em importância. Aqui, em Romanos, nós somos postos face a face com as verdades fundamentais das Escrituras. Agostinho, Lutero, John Wesley, John Bunyan, o que esses homens têm em comum? Todos eles foram alcançados pelo Senhor Jesus ao lerem Romanos. Todos eles. E eu falei de alguns nomes, procurem saber quem eles foram nos seus respectivos períodos. O que esses homens causaram em benefício e criaram em benefício da igreja. Qual foi a contribuição desses homens? E todos eles, Deus usou absolutamente um poder tremendo ao lerem Romanos. Todos eles, sem exceção. O Dr. Martin Lloyd-Jones, irmãos, do ano de 1957 até o ano de 1968, lá na capela de Westminster, foram 11 anos, Dr. Martin Lloyd-Jones, falando para a igreja no culto de pregação e fora do culto de pregação, estudos bíblicos sobre Romanos. 11 anos. Alguns escritores, biógrafos do Dr. Martin Lloyd-Jones dizem que ele passou 13 anos ministrando sobre Romanos. A gente pode perceber a importância dessa carta. Nós lemos agora há pouco, né, do que essa carta trata, os assuntos que essa carta aborda. Então, vale a pena investir tempo lendo Romanos, estudando Romanos, que é fundamental estudar Romanos, porque a gente vai se deparar com princípios básicos da salvação. Romanos.
quais são os temas tratados lá em Romanos? A fidelidade e soberania de Deus. Esse é o ponto central da carta. Fidelidade e soberania de Deus. Soberania de Deus é bíblico e é doutrina. Deus, ele é ou ele não é soberano. Se eu entendo que Deus é soberano, então é ponto final, não existe uma vírgula. Eu tenho que entender isso, é bíblica. Está aqui. Uma vez, um dos pais da igreja, ele disse assim, um texto ou um determinado assunto, eu digo que ele tem importância ou não, se estiver escrito. Está escrito, então eu vou tratar desse texto ou desse assunto. Fora disso, vamos descartar. Sugestão. Temas tratados, a fidelidade e soberania de Deus. Esse é o tema central da carta. Na salvação por meio da fé em Jesus, capítulo 3, 21 ao 26. 2. Justiça. Nem judeus, nem gentios têm mérito pessoais diante de Deus. Exceto Cristo, estão todos debaixo de sua ira. Capítulo 2, 1. Capítulo 3, 20. Somente através da fé em Cristo somos justificados por Deus. Capítulo 3, 21 e capítulo 5, 21. Reconciliação. Exalta a atitude do Senhor Jesus como exemplo e incentivo. Capítulo 15, de 1 a 6. E enfatiza o amor ao próximo. Capítulo 3, 13, de 8 a 10. Vou ler. Alguns sugerem que o apóstolo intencionava usar Roma como trampolim para levar o evangelho para a Espanha. Outros que o objetivo era pastoral, conforme 14, 1 e 15, 6. Outros ainda diziam que o objetivo era apologético. O que é apologético, irmãos? É a defesa de alguma coisa. No caso aqui, defesa da fé. Tá? Conforme era apologético. Conforme o versículo, o justo viverá pela fé, que esse foi o versículo de conversão de muitos grandes homens, tá? E que pregavam um evangelho libertino, conforme 3:8. Qualquer que seja o motivo, o foco da carta é relação entre judeus e gentios, no abrangente plano de Deus para a salvação. Uma atenção especial, eu peço que os irmãos tenham, quando ler e estudar, as palavras justificação, salvação, santificação, eleição, graça e espírito. E expressões como vontade de Deus, ela aparece 4 vezes nessa carta. E justiça de Deus aparece 8 vezes. Colossenses. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pode seguir? Colossenses. Os irmãos querem falar alguma coisa? Tem alguém? Colossenses. Escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, na prisão. A gente vê esse relato lá em Colossenses 4:3 e versículo 18, em Roma. É provável que o fundador da igreja tenha sido Epáfras. Irmãos, aí eu coloquei a referência, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 4, versículo 12. Aí eu fiz se vocês repararem, aqui está Hebreus. Esse mapa é interessante porque ele diz o local e para quem foi escrito, tá? Então, local, aqui Corinto, foi escrito 1 Tessalonicenses, 2 e Romanos. Aqui eu fiz uma observação que está no meu PDF, e eu vou passar para vocês depois. Eu tirei esse aqui, ó. Eu tirei Hebreus. Eu já conversei com a Vilma sobre isso, que ela fez uma observação durante a aula dela. Porque eu tirei Hebreus? Porque não há documento que comprova que a autoria de Hebreus tenha sido Paulo. A maneira de ensino e os estilos são diferentes. E não há assinatura do apóstolo.
Se vocês repararem, todas as cartas que Paulo escreveu, ou no início, ou no meio, ou então no fim, ele se identifica como escritor. Hebreus não tem nada disso. E também não tem estudos que falam que Hebreus foi escrito pelo apóstolo. Foi por isso que eu risquei, tá? Eu risquei no meu PDF que eu vou disponibilizar. Por que eu coloquei esse mapa? Porque é interessante. Aqui fala o local e para quem a carta foi escrita. Então, é interessante esse mapa por esse motivo, tá bom? Os temas abordados de Colossenses. 1. Advertência contra heresias. Haviam duas classes de perigos. Os filósofos, quando o apóstolo faz referência a filosofias e vãs sutilezas. Vocês vão ver essa expressão lá no capítulo 2, versículo 8, onde apresentavam uma vida inútil e profana de acesso a Deus pela mediação dos anjos. Eu vou ler aqui um comentário, uma frase de Agostinho. Quem foi Agostinho? Um dos pais da igreja primitiva. Agostinho, ele diz o seguinte: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz homens serem como anjos. Então, esses filósofos aqui, eles estavam tentando passar para o povo que o acesso até Deus era através de alguns anjos. Balela. E aí Agostinho vai e escreve isso. B. Os judeus que insistiam na observância de suas cerimônias e datas, e assim procuravam um meio de ofuscar o senhorio e supremacia do Senhor Jesus. Esses judaizantes, eles falavam assim: você quer chegar até Deus, então você tem que circuncidar. Não tem base. Oi. Foi nesse período. É o primeiro concílio que a igreja tem, é o concílio de Jerusalém. Os irmãos sabem o que é concílio? Já foi dito aqui, né? Já foi dito. Por que a igreja ela se reunia em concílio? Eu vou fugir só um pouquinho aqui, mas a gente já volta. Porque, como ela disse, alguns assuntos começavam a surgir no meio da igreja da época. Então, o pessoal, exemplo, a respeito da ressurreição, muitos assuntos começavam a surgir que não era bíblico, não estava dentro da palavra de Deus. Então, os líderes da igreja, na ocasião, sabendo disso, eles resolviam formar um concílio, que é uma reunião entre as lideranças para tratarem do assunto. Tá bom? Isso é o concílio. Mas é o primeiro concílio, né, que houve lá em Jerusalém. 2. Supremacia de Cristo. Paulo afirma que, 1. Cristo é Deus. A referência está aí, capítulo 1, 15, capítulo 2, 9. 2. Ele é o Criador de todas as coisas, capítulo 1, 16. 3. Toda a plenitude de Deus habita nele, em Cristo, capítulo 1, 19 e 2, 9. 4. Cristo é superior aos anjos, capítulo 2, 10 e 15. 5. Cristo é o cabeça da igreja, capítulo 1, 18. 6. É o único meio pelo qual os crentes alcançam a plenitude, capítulo 2, 10. 7. Em Cristo, todas as exigências da lei mosaica se encontram, capítulo 2, 11, 16 e 17. O próprio Cristo é o mistério de Deus, capítulo 2, 2. Ou seja, Paulo está enfatizando a importância, supremacia e singularidade do Senhor Jesus. Não precisava de mais nenhum outro caminho. Nenhum outro caminho. Nem anjo, nem demônio, nem papa, nem nada. É Cristo. E Paulo trata dessas questões. 3.
Vida cristã, insiste na união do crente com Cristo. Capítulo 8, 1-4. 2, atitudes que devem dirigir os relacionamentos na família e igreja. Capítulo 3, 5-17. Liderança deve ser exercida, porém sem dominação. Ele finaliza a carta com algumas recomendações e saudações. Efésios, escrita por volta de 60 a 62, que é na atual Turquia, quando preso em Roma. Aqui. Ele estava aqui e escreveu para cá. É provável que no mesmo período tenha escrito Colossenses, pois suas mensagens são semelhantes. As duas falam do seu aprisionamento, Colossenses 4, 3, 10 e 18, e foram entregues por Tíquico, conforme Efésios 6, 21, e Colossenses 4, 7, são as duas referências cruzadas. A cidade possuía um templo de adoração a Ártemis, no grego, e Diana, para os romanos. É a mesma coisa. Observar com atenção as palavras graça, espírito e a expressão louvor de sua glória. São pontos referência, tá? Pontos de referência. Temas principais tratados. 1. Base da unidade. O eterno propósito de Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. 1. Fomos escolhidos. Em algumas Bíblias está eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Capítulo 1, versículo 4. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, que é a consequência que eu já disse, tá? As nossas boas obras. Capítulo 2, 10. Nós somos membros de uma família unida. Capítulo 2, 19. Através da igreja, o mistério é revelado e cumprido. Capítulo 1, 9, 3, de 3 a 6. 2. A manutenção da unidade. É mais que um ideal, é uma realidade. Paulo dá instruções para a mudança de postura, que precisavam ser abandonadas, para viver de modo consciente com a salvação em Cristo. As referências estão aí, capítulo 4. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo enaltece a graça divina. No capítulo 4, ele descreve a maneira pelo qual o Senhor Jesus protege e governa a sua igreja, o verdadeiro evangelho proclamado pelos homens. No capítulo 5, Paulo dá instrução sobre o viver cristão, pessoal e coletivo, como eu falei. Somos igreja coletiva e individual. E no capítulo 6, ele inicia com um relacionamento familiar, direitos e deveres de servos e senhores, e relacionamento entre esposo e esposa. Em resumo, Paulo escreve a fim de guiar os efésios a um conhecimento experimental mais rico do seu Salvador, no contexto de suas vidas cotidianas em um mundo caído. Filipenses, escrita em 3 locais possíveis de prisão: Corinto, em 56, Corinto, em 50, em Cesareia, em 57 ou 59, ou Roma, o que é mais aceito, de 60 a 63. Apesar de ser uma cidade grega, seus habitantes tinham orgulho da sua herança romana. Quando aconteceu isso? Na vitória de Júlio César sobre Pompeu, que era um comandante grego. Júlio César, todos sabem, um comandante romano, em 48 a.C., dando início ao Império Romano. Os filipenses, eles se vestiam como romano, eles falavam o latim, e muitos deles eram militares veteranos aposentados. A presença romana na cidade era tão massiva que explica a expressão a casa de César, lá em 4:22. Os temas tratados: alegria,
Como exemplo, Paulo foi modelo de alegria no sofrimento, orientou e incentivou os filipenses a enfrentarem a perseguição. As referências estão aí. Através da união que ele tinha com Cristo, da promessa da ressurreição, humildade. Como maior exemplo, eles tinham o Senhor Jesus, e trata de uma situação contrária a essa em relação a Sintique e Evódia. São duas irmãs lá que estavam tendo problema na igreja, e Paulo trata disso. Gratidão, elogia Epafrodito, que era o líder local, provavelmente era o pastor da igreja, tá? Por arriscar a sua vida a serviço do apóstolo. Também reconhece e agradece a ajuda missionária. Paulo havia servido com grande sacrifício, e eles corresponderam da mesma forma. Finaliza a carta afirmando que receberão as bênçãos espirituais pelo próprio Deus. Filemon, escrita por volta de 60 a 62, na prisão. A referência a capítulo 1, 9, 10 e 23. Talvez ou perto de Éfeso. É a menor epístola. O que é epístola, irmãos? É quando a carta ela é endereçada a apenas uma pessoa ou mais, tá? E também é tratada como um bilhete. Essa epístola ela contém 333 palavras. Quais são os temas abordados aqui? 1. Perdão. Paulo solicita o perdão de Filemão, que no caso era um senhor, ao seu escravo, Onésimo, que aparentemente o havia roubado. Lá no versículo 18 do capítulo 1, vocês encontram essa informação, que sob a lei romana era punido com a morte. Através do ministério de Paulo, Onésimo se converte ao cristianismo e concorda em retornar ao seu Senhor. 2. Igualdade em Cristo. Paulo não desafia o sistema escravagista da época, tampouco o santifica. Ele destaca o fato de a conversão ter transformado radicalmente os relacionamentos e atitudes das pessoas, e pede que Filemão considere o mesmo que aconteceu com ele, tá? Em sua conversão, lá em Colossenses 3,13. E lembra a Filemão que o mesmo aconteceu com o próprio Filemão, porque ele era devedor para com o apóstolo, uma vez que o apóstolo Paulo levou a palavra a Filemão, tá? E houve a conversão. Não somente endereçado a Filemão, um cristão de Colossos que, tendo um assunto a tratar, nesse caso o escravo, todos tinham interesse no resultado. Áfia, que é referenciada aí nessa carta, provavelmente é esposa de Filemão, e Arquipo, mas também a toda a igreja de Colossos. Timóteo. Essa é uma carta pastoral escrita logo após a sua libertação, por volta de 63 a 65, da prisão em Roma. Provavelmente ela foi escrita lá na Macedônia, ao jovem pastor que nesse momento estava em Éfeso. Sua mãe, Eunice, era judia e seu pai, grego. Ele desfrutava de eminente situação na sociedade, conforme Atos 16:1, e converte-se através de Paulo, 1 Timóteo 1:2. No final da vida do apóstolo, Timóteo esteve ao seu lado, o consolando. Lá em 2 Timóteo 4:9 a 21, nós observamos isso. Quais são os temas tratados? A sã doutrina encoraja Timóteo a permanecer fiel ao Evangelho e organizar a jovem igreja contra os falsos mestres que demonstravam um fascínio doentio pelos mitos e genealogia. 2. Muita preocupação com a lei. 3. Proibiam o casamento e a ingestão de certos alimentos. 4. Ensinavam que a ressurreição final já havia acontecido. O justo viver. Falsos mestres tinham a intenção de provocar controvérsias e eram propensos a especulações, decepção, ganância. Paulo instrui Timóteo a ser exemplo, apesar da pouca idade, para a igreja, refletindo a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar a respeito de Spurgeon? A maioria, eu imagino que sim. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. O primeiro sermão de Spurgeon, Charles Spurgeon, ele tinha 16 anos.
e ele foi convidado para um jantar. E nesse jantar, ele se levanta e ele expõe pela primeira vez a palavra de Deus, 16 anos. No ano seguinte, Spurgeon ele assume, não 100%, mas ele assume o púlpito de uma igreja no interior da Inglaterra, com 17 anos, mas ele já era formado. É claro que ele não tinha experiência, mas ele tinha autoridade, e Deus o usou muito, tanto que os registros da história o tratam como o príncipe dos pregadores. 17 anos. E aqui Paulo está falando para um jovem pastor de 17 anos. Maturidade espiritual não é o mesmo de idade biológica. Nunca foi. Evangelismo. A preocupação do apóstolo em que a igreja tenha um evangelismo bem-sucedido está no centro das suas ordenanças para com Timóteo. Os líderes da igreja, absolutamente necessário terem padrões elevados. Paulo adverte contra as práticas imorais e o materialismo para toda a igreja. Não se trata apenas de uma carta pessoal ou pastoral. O apóstolo aproveita para falar sobre a natureza do ministério cristão diante da oposição e heresia sob uma perspectiva profética. Instrui a refutar os falsos mestres e a promover a ordem e a bondade na igreja, apresentando diretrizes sobre culto público. São as solicitações de Paulo a Timóteo. Tito, próximo à mesma época de 1 Timóteo, por volta de 62 a 64, entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda, também em Roma, e nessa sua segunda ele é executado. Provavelmente Paulo escreve de Nicópolis, na Grécia Ocidental. Tito era um gentil grego, lá em Gálatas 2, de 1 a 3, a gente vê sobre isso. Ele foi convertido pelo ministério de Paulo e estava supervisionando as igrejas lá em Creta, capítulo 1, 5. Temas tratados: líderes da igreja. Ao que parece, Paulo considerava os cretenses um grupo difícil de trabalhar. Nessa época, a vida em Creta afundou-se a um nível moral deplorável. Os convertidos eram imaturos na fé e necessitavam de informações básicas a respeito da moralidade cristã e conduta, sem contar com as intervenções dos falsos mestres. 2. Domínio próprio e integridade tornam o evangelho atraente. Instrui Tito sobre como dirigir outros grupos, além de líderes, homens mais velhos, mulheres mais velhas que ensinavam as mais novas, homens novos ou jovens. Todos deveriam demonstrar domínio próprio. Quanto aos escravos, deveriam ser respeitáveis e honestos. Falsos mestres. Assim como Timóteo, Tito teve que enfrentar os mesmos problemas aos quais Paulo se referiu de forma nada amável. 2 Timóteo, provavelmente escrito por volta de 66 a 67, em prisão. O destinatário permanecia em Éfeso, e Paulo escreve tanto por razões pessoais quanto espirituais, que é a saúde da igreja. Estava preso e se sentia abandonado. Estava convicto que breve morreria. O apóstolo deseja que Timóteo, por quem tinha uma afeição especial, fosse ao encontro dele o mais rápido possível. Por outro lado, Paulo estava preocupado com a rapidez que heresias e o partidarismo haviam crescido na igreja. Também percebeu que uma cruel perseguição estava para começar. Temas tratados: encoraja o jovem pastor a continuar a missão do evangelismo, orienta o jovem a se apegar às tradições, se apresenta como modelo, ele mesmo, Paulo. Confiança na autoridade das Escrituras. Timóteo havia sido instruído desde a infância, enfatiza o correto manuseio das mesmas, a palavra de Deus, a sua autoridade e a sua importância no desenvolvimento de discípulos capazes de servir aos outros.
Advertências contra os falsos mestres, que promoveram controvérsias sem sentido e se mostram mal intencionados, e conversas inúteis. A primeira carta tem um tom mais objetivo e administrativo, lidando com questões ligadas à organização e proteção da igreja. A segunda é mais pessoal, é o legado de um amigo e irmão no Senhor na iminência da morte. Aqui nós vemos o final da vida do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele morreria, ele estava em Roma e ele sabia que ele morreria, e ele solicita que Timóteo vá para estar junto com ele. Ele utiliza aquela expressão também, traga a minha capa, os meus livros e tudo mais. E aqui nós finalizamos, irmãos. O próximo slide são as referências que eu utilizei, e eu espero que, apesar de longo e um pouco cansativo, mas eu vou disponibilizar para vocês essas informações com essas referências, e leiam, estudem, procurem informação a respeito. Assim como foi bom para mim, eu creio que será também para vocês.